Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, de verdade, que vem da obra de André Luiz e fala sobre os mecanismos da mediunidade. E o mais legal é que vamos usar uma comparação surpreendente que, olha, pode mudar um pouco o jeito como a gente enxerga o pensamento. Então, para começar, eu queria lançar uma pergunta no ar. Já parou para pensar? E se o pensamento, essa coisa que parece tão abstrata, tão nossa, na verdade se comportasse de um jeito muito parecido com a eletricidade que a gente usa todo santo dia? Pois é, essa ideia não é do nada, não. É justamente a base do livro Mecanismos da Mediunidade. A obra usa, de uma forma genial, analogias com a ciência para explicar um fenômeno bem complexo de um jeito que dá para entender. Então, bora destrinchar esses conceitos-chave. Ok, primeiro de tudo, a gente precisa alinhar uma coisa, um ponto de partida. A base de todo esse raciocínio é que o universo, na sua essência, é um imenso campo de energia, de vibrações, de ondas. E se a gente parar para pensar, isso faz todo sentido, né? Quando a gente fala, a gente cria ondas sonoras. Um aquecedor ligado, ele irradia ondas de calor. Uma lâmpada, ondas de luz. Um rádio capta ondas elétricas. A ideia aqui é que tudo, absolutamente tudo, de um grãozinho de areia a uma galáxia inteira está vibrando o tempo todo, emitindo ondas. Beleza, agora que a gente já tem essa base, a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante mesmo. A gente vai pegar algo que talvez seja um pouco desconhecido, que é o mundo mental, e usar algo que é super familiar para todo mundo, a eletricidade. Vamos lá, uma lembrança rápida das aulas de física, bem básica, prometo. Um circuito elétrico, certo? A gente tem um gerador, que é quem cria a energia, tem um fio, o condutor, que leva essa energia de um ponto a outro, e na ponta tem o aparelho, sei lá, uma lâmpada, que usa essa energia. Simples assim. Guarda bem essa imagem, porque agora é que a mágica acontece. Olha só que incrível a comparação. Se a gente transporta isso para um circuito mediúnico, a mente que emite a mensagem, o comunicante, seria o nosso gerador de energia. O pensamento em si, essa ponte mental entre os dois, funciona como o fio, o condutor. E a mente do médium é o receptor, a lâmpada que acende. A analogia é perfeita. Ok, mas para tudo isso fazer sentido, para essa analogia funcionar de verdade, a gente precisa dar um passo bem importante. Entender que o pensamento não é só fumaça. Ele não é uma abstração. Ele é algo concreto. Ele tem substância. E olha só o que o próprio André Luiz escreve, definindo a ideia central. Ele diz que o pensamento é ainda matéria, matéria mental. Ou seja, não é uma coisa etérea, sem forma. É uma energia, sim, sutil, mas que é composta por suas próprias partículas. E a comparação vai mais fundo. Pensa assim. A matéria que a gente conhece, a matéria física, é feita de quê? De partículas, como o elétron, certo? Então, a matéria mental também teria a sua unidade fundamental, o seu tijolinho básico? A obra chama isso de corpúsculo mental. Seria tipo o elétron do pensamento. E isso leva a gente para outro conceito fantástico, a indução mental. Sabe quando um ímã consegue mexer em outro sem nem encostar? Ou quando a gente carrega o celular só por aproximação? É a mesmíssima lógica. Uma mente pode influenciar a outra sem contato físico, apenas pela sincronização das suas ondas mentais. Pronto, agora a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça na mão. Matéria mental, ondas, indução. Vamos juntar tudo isso e ver, na prática, como é que o circuito mediúnico funciona de verdade. E a palavra-chave aqui, o grande segredo de tudo é sintonia. Pensa num rádio antigo. Se a gente sintoniza na estação certinha, a música toca limpa. Esse é o circuito fechado, a corrente mental está fluindo. Agora, se a gente está fora da estação, ou se desliga o rádio, o circuito está aberto, a conexão se quebra, não passa nada. E acredite se quiser, a analogia vai ainda mais longe. Lembra daquelas coisas de eletricidade como resistência, indutância, capacitância? Pois é, no circuito mental, a resistência seria tipo o esforço, a energia que se gasta para manter a conexão ativa. A indutância é o que dá estabilidade, o que não deixa a conexão ficar piscando, sabe? E a capacitância seria a capacidade do médium de armazenar e conseguir interpretar a informação que chega. Bem, tudo isso é fascinante, mas fica uma pergunta no ar, né? O que controla esse sistema todo? Qual é a força que liga, desliga e direciona esse fluxo de energia mental? Quem está no comando? A resposta, segundo a obra, é simples e, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. A vontade. É ela. A vontade é a grande alavanca.
É com ela que a gente direciona a nossa energia, que a gente escolhe com quais ondas vai entrar em sintonia. É ela que preside todas as conexões. É o fator número 1, o mais importante de todos. A nossa própria vontade é o que determina a qualidade e a direção do nosso campo mental. Seja para construir coisas boas ou para se desequilibrar. É o nosso leme, guiando o nosso barco nesse oceano imenso de vibrações. E isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão final para levar para a vida. Se cada pensamento que a gente tem é uma onda que a gente joga para o universo, uma vibração que se propaga e se conecta com outras parecidas, fica a pergunta: que tipo de campo a gente está constantemente gerando e nutrindo ao nosso redor?